Olá, meu nome é Tamires de Lima Araújo, sou bacharel em fisioterapia na Anhanguera Taboão da Serra e hoje eu vou apresentar meu TCC, Recursos Fisioterapêuticos no Tratamento de Dançarinos com Lesão no Tornozelo. Introdução. O presente trabalho irá mostrar problemas envolvendo pé e tornozelo, diagnóstico e tratamento. Torção no tornozelo é a lesão mais comum em dançarinos, podendo acontecer por estar na ponta ou meia ponta, por cair de um salto ou escorregar. Dançarinos mostram alta taxa de lesão do pé e do tornozelo. A posição de ponta do balé requer flexão plantar máxima do tornozelo. A dança requer anos de treinamento e muito esforço de amplitude articular. Por isso, os predispõe a lesões. A dança tem muitas modalidades, incluindo balé clássico, moderno, contemporâneo, jazz, sapateado, breakdance, hip hop, entre outros. Pacientes com entorse apresentam frequentemente dor no tornozelo e dificuldade para caminhar ou até mesmo colocar o pé no chão e inchaço na parte lateral do pé. A área pode ficar inchada e arroxeada, sendo comum que a roxidão surja apenas 48 horas depois da torção, sensibilidade ao tocar na região lateral do tornozelo e do pé. Os exercícios fisioterapêuticos minimizam a dor e deve ser iniciada logo após a entorse do tornozelo. A duração do programa de tratamento irá depender da gravidade da lesão e da sua evolução, podendo demorar alguns dias em torces muito ligeiras, como meses em torces graves. Essa presente pesquisa tem como problemática demonstrar como a fisioterapia ajuda no tratamento de lesões do tornozelo em dançarinos. O presente trabalho é uma revisão literária com títulos publicados entre os anos 1999 a 2017. Objetivo geral: estudar a fisiopatologia das lesões de tornozelo, conhecer os principais diagnósticos e tratamentos, compreender as ações de tratamento da fisioterapia em pacientes dançarinos com lesão de tornozelo. Desenvolvimento. Segundo Renstrom, 1999, as lesões ligamentares agudas no tornozelo são comuns. A maioria delas ocorre durante a atividade esportiva entre 15 a 35 anos. Apesar da preferência dessas lesões, os protocolos de diagnóstico e tratamento apresentam grandes variações. A gravidade da lesão depende de quais ligamentos foram lesionados e da gravidade do estiramento ou ruptura, com grau 1 leve, grau 2 moderado e grau 3 grave. Lesões do complexo ligamentar lateral são, de longe, as mais comuns do tornozelo. A lesão ligamentar lateral ocorre tipicamente durante a flexão plantar e inversão, que é a posição de máximo estresse no ligamento talofibular anterior. Por esta razão, o ligamento talofibular anterior é mais comumente lesionado durante o traumatismo em inversão. Em lesões por inversão de maior gravidade, os ligamentos calcâneo-fibular, o talofibular posterior e o subtalar também podem ser lesionados. As sequelas após lesões ligamentares do tornozelo são muito comuns. O ligamento talofibular anterior realmente não é nada mais que um espaçamento da capa tibiofibular que se origina na borda anterior e da ponta do malelo lateral e ocorre anteriormente para inserir-se no colo do talos. Sua largura é de 6 a 10 mm, 20 mm de comprimento e 2 mm de espessura. Ele corre quase paralelamente ao eixo neutro do pé, quando o pé está em flexão plantar. Entretanto, o ligamento corre paralelo ao eixo da perna, em função de a maioria das torções ocorrerem quando o pé está em flexão plantar. Este ligamento é o mais frequentemente envolvido na torção e inversão. O ligamento talofibular origina-se na ponta do malelo lateral e corre com ligeira inclinação posterior para a porção lateral do calcâneo,
O ligamento é extra-articular e posiciona-se abaixo dos tendões peroneais. Ele tem 20 a 25 milímetros de comprimento, com um diâmetro de 6 a 8 milímetros, uma vez que esse ligamento corre mais perpendicularmente ao eixo do pé em posição neutra. As rupturas isoladas são menos comuns, com as típicas lesões em flexão plantar. Ele é mais comumente roto durante torções moderadamente graves, quando se rompe o ligamento talofibular anterior e a lesão progride ao redor da face externa do tornozelo, rompendo também o ligamento calcâneo fibular. Lesões isoladas podem ocorrer, mas são infrequentes e acontecem quando o ligamento está sob tensão máxima com o pé em dorsiflexão. O ligamento talofibular posterior emerge da torção posterior-medial do malelo lateral e corre posteriormente para o processo posterior do talos. Ele tem diâmetro médio de 6 milímetros. O ligamento está sob tensão máxima quando o pé está em dorsiflexão. Lesão isolada do ligamento talofibular posterior são extremamente raras. A fisiopatologia é a instabilidade lateral do tornozelo, ligamento talofibular anterior, ligamento talo-calcâneo e calcâneo fibular. Ligamento talofibular posterior, o mecanismo de lesão, inversão do pé mais flexão plantar do tornozelo. Principais resultados da pesquisa. Na abordagem diagnóstica, o médico examinará a limitação do movimento, fará exames de raio-x, ressonância magnética e ultrassom. O paciente lesionado relatará dor, edema, equimose e sensibilidade nos ligamentos lesionados. As lesões grau 2 e grau 3 podem gerar diminuição da função e da amplitude de movimento e instabilidade articular. Deve-se realizar a palpação de toda a parte ligamentar e óssea do tornozelo torcido. A estabilidade do tornozelo também deve ser examinada. Segundo Dutton, 2016, o teste de gaveta anterior de tornozelo avalia a integridade do ligamento talofibular anterior. É realizado por flexão plantar do tornozelo a aproximadamente 30 graus e aplicando uma força anterior ao calcâneo enquanto se estabiliza a tíbia com a outra mão. O teste de inclinação do talo é realizado com o tornozelo em posição neutra e avalia a integridade do tornozelo, ligamento calcâneo fibular. O teste de compressão é usado para diagnosticar uma lesão sindesmótica. É realizada apertando-se a fíbula, a tíbia proximais, no meio da panturrilha e causa dor sobre a área sindesmótica. Da mesma forma, o teste de estresse de rotação externa é realizado colocando o tornozelo em uma posição neutra e girando a tíbia externamente, levando a dor na região sindesmótica. O paciente pode ter dificuldade em andar, alteração da propriocepção e equilíbrio, com dificuldade em se manter no apoio unipodal. As sequelas após lesões ligamentares do tornozelo ocorrem em 10 a 30% dos pacientes, gerando sintomas crônicos, e sintomas geralmente incluem sinovite e tendinite persistente, rigidez do tornozelo, edema e dor, fraqueza muscular e frequentes falseios, instabilidade. Em casos raros, a entorse pode culminar lesão do nervo fibular com alteração de força e sensibilidade. O objetivo do tratamento é a reeducação da musculatura flexora, inversora e inversora do tornozelo. Iniciam-se os exercícios de alongamento, fortalecimento e de propriocepção. Este com rampas inclinadas e discos de inclinação. Esta fase se prolonga até que a amplitude de movimento e a marcha se realizem sem dor ou desconforto. Nesta fase, o alongamento do gastrocnêmio na posição sentada, estendida, com uma faixa ou lençol podem ser introduzidos, para promover a dorsoflexão do tornozelo além da posição neutra, capacitando um padrão de marcha
muito próximo do normal. Bicicleta ergométrica também pode ser usada e exercícios de cadeia cinética aberta, não sustentação de peso, com resistência elástica, com flexão plantar, dorsiflexão, inversão e eversão plantar isolada. O risco de uma nova lesão do tornozelo é alta, principalmente nos dançarinos. Por isso, o tratamento fisioterapêutico possui um papel importante para a melhoria da qualidade de vida nos dançarinos, por meio da prevenção e da reabilitação. Ele atua na promoção da saúde, ajuda a diminuir as dores crônicas e agudas, além de restaurar a integridade dos sistemas e funções. Considerações finais. O presente trabalho retratou recursos fisioterapêuticos em pacientes com lesão de tornozelo. Este tema se deu para que possa entender como funciona algumas técnicas da fisioterapia nesses pacientes. O pé e o tornozelo de dançarino sofrem alto impacto e tensão no treinamento, acarretando muitos problemas. É importante falar sobre este assunto, pois são muitos os recursos fisioterapêuticos que podem ser utilizados nesses pacientes e que, além de medicamentos, a fisioterapia também traz bons resultados. Essa pesquisa poderá proporcionar benefícios à comunidade, demonstrando o quanto é importante esta abordagem desses recursos fisioterapêuticos aos pacientes dançarinos com esta lesão. E aqui estão algumas referências que eu usei. Muito obrigada!